apóstol de Tamar, para las personas, estos cultos que son de cura, que el profeta Caco Felipe ya ordenó a todos sus discípulos y todo el mundo. Eles são gratuitos, tem que trazer algum dinheiro. Pode explicar isso? Bem, irmão Daniel e todas as pessoas que estão ouvindo, sim, um serviço de cura operado, trabalhado por um profeta ou seus discípulos deve ser gratuito. Não se deve pedir dinheiro por uma cura, por um milagre, por uma libertação, como fazem muitas igrejas que você conhece no Brasil e no mundo. Eles pedem grandes somas de dinheiro e até dizem quanto mais você dá, ou quanto maior a quantia que você dá para determinadas igrejas ou homens de Deus, né, por assim dizer, mais rápido ou maior será o seu milagre ou a sua bênção. Mas se uma pessoa age desta forma, ele está com práticas anticristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava sobre a terra, ele disse aos seus apóstolos que deveriam ir para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar todos os tipos de doenças que havia sobre a terra. E também para libertar as pessoas e dar a elas a oportunidade de serem salvas por meio da mensagem que eles pregavam. Mas Jesus disse que era para eles dar tudo isso de graça. De graça recebeste e de graças dai. Quando nós lemos a Bíblia, quando lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que os apóstolos foram fazer depois da ordem de Jesus, de Mateus 28, você não vê os apóstolos a pedir dinheiro em troca de bênção, de libertação, não. E quando as pessoas eram compungidas nos seus corações a vender as suas propriedades, aquele dinheiro não era para os apóstolos ficarem ricos na terra, comprar os seus bons carros, os seus aviões, as suas mansões, mas esse dinheiro eles usavam para a necessidade dos órfãos, das viúvas, de todos aqueles que tinham necessidade. Você olhar para o que os apóstolos faziam e para o que muitos hoje fazem, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eles professam seguir a Bíblia e diz que o seu mestre é Jesus. Mas um verdadeiro profeta, como Caco Felipe, como William Branham e todos os outros profetas da história e da Bíblia, não faziam isso, né? Então aí é uma evidência, irmão Daniel e todas as pessoas, é uma evidência de um verdadeiro profeta. De graça recebei e de graça dai. Se o irmão me permite ainda completar sobre a questão, nós acreditamos na Bíblia. Se nós acreditamos na Bíblia, nós devemos ser pessoas sensatas, no mínimo sensatas, né? Honestas. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, sendo Ele Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que aquilo que Deus foi no passado, agora você pode pensar o tempo que você quiser, não estou falando de 2000 anos, aquilo que Deus foi no passado, desde a eternidade, aquilo que Ele será no futuro, né? É o que Ele pode ser hoje. Porque as pessoas, o ser humano, irmão Daniel, tem uma dificuldade de acreditar no que Deus faz hoje. Por quê? Porque Deus opera na simplicidade. E vocês estão de acordo comigo, o apóstolo está de acordo comigo, que quando Jesus operava os muitos milagres do seu tempo, que não foram poucos, os fariseus estavam lá, os saduceus estavam lá, os escribas, os essênios, os zelotes, eles presenciaram muito dos milagres de Jesus. Mas por que então eles não acreditaram? Enquanto uns vibravam de alegria e diziam: este é o profeta que nós esperamos. Um verdadeiro profeta de Deus está entre nós. Este é aquele que viria. E eles estavam alegres em contemplar os milagres de Jesus. Mas por que os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos, essênios não viam da mesma forma? Não estavam alegres também, dado que eles viam as mesmas coisas, ouviam falar das mesmas coisas? É porque Deus opera na simplicidade. Como o apóstolo disse no início, quando Deus dá o dom a um profeta para milagres, libertações e curas, não é para espetáculo, não é para ele ficar famoso sobre a terra ou ganhar muito dinheiro como faz muitos líderes religiosos que você conhece. Mas o dom de Deus a um profeta é para a libertação, a cura e principalmente para a salvação das pessoas. É como um remédio. O dom é como um remédio. E um bom médico dará o remédio para
todas as pessoas que estão doentes. Então, quando Deus opera na terra por meio de um profeta, mesmo os grandes milagres de ressurreição, tudo isso se passa na simplicidade. E pode ser que muitos que viram aquilo não acreditam. E muitos que ouviram falar desses milagres também não acreditam, porque a forma como isso aconteceu foi de forma muito simples. Acontece que quando isso vira história, isso ganha uma grandiosidade muito maior do que quando isso estava acontecendo sobre a terra. Então, o que eu estava dizendo é que nós cremos na Bíblia. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo o que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Ele está suposto a fazer hoje porque Ele é o mesmo. Então, sobre essa etapa, essa nova etapa do ministério do profeta Cacó Filipe, porque aqueles que já acompanham os discípulos do profeta sabem que houve uma fase quando nós viemos com a palavra, né? De debates, pregações duras contra o pecado, contra as igrejas e tudo que você já sabe. Está na mensagem, está no livro do profeta Cacó Filipe. Mas quando nós olhamos a Bíblia, irmão Daniel, você vê que Deus trabalha por etapas. Deus trabalha por fases. E eu poderia dar aqui muitos exemplos disso, mas como não temos tempo, darei apenas 2. Você vê na Bíblia que houve um tempo quando o próprio Deus estava na fase, ou no seu ministério de pai. E nessa fase, como pai, ele criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, o universo, os animais. Por fim, ele criou o homem, colocou cada coisa no seu lugar. Não é assim? Quando ele estava na sua posição, na sua fase de pai. Mas houve um tempo quando isso mudou. Há 2000 anos atrás, este mesmo Deus, criador dos céus e da terra, desceu à terra em sua plenitude e tomou um corpo, gerou no ventre de Maria um corpo, um tabernáculo, para ele habitar nesse tabernáculo, para redimir a humanidade. Neste tempo, ele estava na sua fase de filho. Então ele se comportava como filho, ele nunca se colocou como pai, nunca se comportou como pai porque ele era filho, estava na fase de filho. Mas houve um tempo após a sua morte que ele veio em uma outra fase. Ele já veio agora na forma de espírito, a mesma que ele tinha antes, para habitar nos seus apóstolos, nos discípulos, para que eles também vivessem e fizessem as mesmas coisas que Jesus tinha feito sobre a terra. Tratando-se dos milagres, por exemplo, o Espírito Santo, que era o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, desceu lá em Atos 2, tomou os apóstolos e todos aqueles que acreditavam, e eles foram fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus Cristo fazia. Mas você vê que, também na mesma Bíblia, em Apocalipse capítulo 4, nós vemos também o mesmo exemplo. Lá João vê 4 animais. Ele vê o leão, ele vê o bezerro, ele vê um animal com face de homem e ele vê uma águia. O que significa? Significa que este mesmo Deus estaria sobre a terra em tempos diferentes, agindo em maneira diferente porque estava em uma fase diferente. No tempo do leão é o tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, quando a igreja se comportava como um leão ou como leões, imponentes, fortes, invencíveis, e nada poderia vencê-los. Eles não tinham medo de nada. Um leão, por exemplo, né? Essa tipologia imponente, aonde quase todos os animais da selva africana o temem. Então, eles não temiam a prisão, eles não temiam a morte, eles não temiam a perseguição, eles não temiam o escárnio, eles não temiam o abandono, eles não temiam a pobreza, porque a igreja estava nessa fase do leão. Mas esse mesmo Senhor Jesus Cristo retorna à terra depois, numa outra fase, a fase do bezerro, aonde agora a igreja não se comportava mais como leão, mas como um bezerro, e o bezerro é manso para o sacrifício. Aonde durante um longo tempo na história, e todos conhecem isso, os cristãos foram massacrados nos coliseus, nas arenas, destroçados pelos animais, e que vocês sabem de tudo isso. Ali era uma outra fase. Já não era mais o leão imponente, poderoso, que não temia nada, mas era a fase do bezerro. Este mesmo Senhor Jesus Cristo retorna um outro tempo depois, com agora uma outra aparência, uma outra fase, que é o animal com rosto de homem. E nós encontramos na Terra, por exemplo, grandes homens para cumprir esse ministério, como John Wycliffe, 1385, John Hus,
1415, Martim Lutero em 1520, João Calvino em 1560, e você vê tantos outros homens após isso, até Charles Spurgeon, por exemplo, aonde Deus estava a operar no ministério na fase do animal com um rosto de homem, a sabedoria. Mas João também vê um quarto animal. Isso significa que Deus teria uma outra fase, e ele vê uma águia voando, que é o quê? O profetismo. Quando esta mesma dimensão do profetismo que aconteceu no tempo dos apóstolos, com milagres, prodígios e sinais e maravilhas, retornariam à terra. Essa era uma promessa, uma profecia. E esta águia é um outro ministério, uma outra fase. É justamente na fase desse animal, que é uma águia voando, que nós nos encontramos agora. E o William Branham também viveu isso no seu tempo. Aqueles que conhecem a mensagem, o ministério de William Branham, o William Branham operou milagres, prodígios e maravilhas e sinais, como na igreja primitiva, porque o William Branham começou esse ministério da águia sobre a terra. E agora, após o profeta Caco Filipe pregar mais de 20 anos, mais de 162 capítulos na sua mensagem, com as doutrinas, os mandamentos, os preceitos, as ordenanças de Deus para os seus filhos, agora Deus entra numa nova fase que é os milagres. Então, Deus deu ao profeta Caco Filipe um dom de cura. E assim como o Senhor Jesus Cristo consagrou 70 discípulos e consagrou os seus 12 apóstolos e os enviou ainda em vida para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer os cegos enxergar, expulsar os demônios. Você encontra isso na Bíblia, né? Mateus capítulo 10, por exemplo, você vê isso, Lucas capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo coloca as mãos sobre os seus apóstolos e discípulos e envia-os para fazer essas mesmas obras que ele fazia. É o que o profeta Caco Filipe está fazendo hoje. O dom que está sobre o profeta Caco Filipe, ele está colocando as mãos sobre os seus discípulos e apóstolos para que eles vão e façam a mesma coisa. Bom, se você não acredita que Deus pode fazer isso hoje, significa que você não acredita também no que está escrito na Bíblia ou na história. Se nós somos honestos, sinceros, se nós acreditamos que Deus é o mesmo, tudo o que ele fez no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos ou no tempo de William Branham, ele está suposto fazer hoje. Ele pode fazer hoje. Então entramos nessa fase dos dons, dos milagres e também na fase da revelação, que é um conjunto de muitas coisas, onde os filhos de Deus já não são guiados pela sua capacidade humana, pela sua inteligência humana, pela sua sabedoria humana, mas ele começa a agir através das revelações. Deus revela a eles, por visões e sonhos e de outras maneiras, o que eles devem fazer. É aí que nós estaremos na perfeita vontade de Deus. Porque eu posso, irmão Daniel Nogales, achar que uma coisa é boa. Eu posso organizar, por exemplo, um grande encontro, um culto para explicar a mensagem. Esta pode ser apenas a minha ideia, e pode ser uma ideia boa, mas pode ser que não é a vontade de Deus. Que aquilo seja naquele dia, naquele lugar, daquela forma. E a revelação vem para nos colocar na vontade de Deus. E para concluir, para que você entenda o que eu estou dizendo, é por isso que o Senhor Jesus Cristo dizia no seu tempo: o Filho, ele só faz o que ele vê primeiro o Pai fazendo. Então, quando Jesus não tinha uma visão, uma direção para agir, ele não agia. Vou dar um exemplo. Quando mensageiros chegaram até Jesus para dizer que o seu amigo Lázaro estava muito doente, Jesus não foi rapidamente até Lázaro. Será que Jesus não amava Lázaro? Era o seu amigo. Como homem, sim, Jesus certamente havia um grande afeto, amor por Lázaro. Mas sendo Jesus um profeta, né, ele não poderia estar fora da vontade de Deus. E um profeta, ele anda por revelação. Por revelação. Aqueles que conhecem a mensagem de William Branham sabem do que eu estou dizendo. Os organizadores de cura de William Branham queriam que ele fosse a determinadas cidades, mas Deus não queria. E Deus alertou William Branham para não ir, né? Porque não era o momento, não era o tempo, não era o lugar, e assim por diante. Então o Senhor Jesus Cristo só foi depois de um tempo. E quando Jesus estava voltando para ver Lázaro, os mensageiros vêm para dizer que não precisa mais se incomodar, mestre, porque Lázaro já está morto, já não tem o que fazer. Mas Jesus, estando sob uma revelação, ele vai até Lázaro para ressuscitá-lo. É assim que um profeta age nessa fase, e é assim que os filhos de Deus também devem agir. Não só com os milagres,
mas também para ser guiados por revelação para estarem na vontade de Deus. Muito obrigado, irmão Daniel. Aí está, você ouviu a nova etapa que está vivendo o mensagem do Senhor Jesus Cristo, enviado por o profeta, ou que enviou ao profeta Cacu Filipe. Maybe a small video with the white people. Você pode deixá-la agora.